Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 57. Título: Mulheres carmelitas, concubinas de um Deus, contudo de rei Salomão. 1. Foi como se inesperadamente eu apanhasse um potente murro no estômago quando ouvi a notícia no Jornal da Tarde da RTP1. Uma mulher mãe de 3 filhos, casada, a residir com a família em Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia, voltou a engravidar, certamente sem querer, aos 36 anos de idade. Só deu conta da gravidez já ia com 16 semanas, portanto, muito para lá dos prazos legais para se decidir por um possível aborto. Negou sempre às vizinhas a gravidez e depois que o seu quarto filho lhe nasceu clandestinamente em casa, estrangulou-o de imediato e escondeu o pequeno cadáver na arca frigorífica. O crime hediondo, foi assim que classificou este ato o próprio jornalista que apresentava o Jornal da Tarde, e essa sua classificação é que fez com que a notícia tivesse em mim o efeito de um potente murro no estômago. Só foi descoberto cerca de uma semana depois de tudo consumado. E agora esta mulher-mãe anda às voltas como os homens da polícia e dos tribunais. É da lei. 2. Pouco depois de ouvir semelhante notícia, e ainda não refeito do murro que ela me deu no estômago, abro o portal Eclésia da Igreja Católica em Portugal e deparo com uma outra que me transporta até Fátima, onde, pelos vistos, acaba de ser inaugurado o novo convento do Carmelo, propriedade das chamadas Irmãs Carmelitas, e ao que refere a notícia, é o que se pode dizer o último grito em construção ecológica, dentro do qual, a partir de agora, algumas mulheres de diferentes idades, certamente todas mais idosas do que jovens, vão passar enclausuradas o resto das suas vidas, cada qual na sua cela com janelas estreitas e colocadas acima das cabeças das irmãs que as habitam, de modo que elas possam receber a luz do exterior, mas não possam ver a vida que se passa cá fora, nas ruas, como se a vida cá de fora pudesse constituir para estas mulheres carmelitas enclausuradas uma tentação que as desvia de Deus, a quem elas nunca viram, mas ao qual, quase esposas a tempo inteiro, estranhamente decidiram dedicar-se em exclusivo. 3. Entre estas mulheres carmelitas que renunciaram ao casamento, aos afetos e à maternidade real e decidiram viver todos os dias das suas vidas enclausuradas num convento novo de raiz, construído de acordo com todas as regras e vantagens ecológicas, ao serviço exclusivo de um Deus, contudo, de rei Salomão bíblico, que também tinha no harém do seu requintado palácio 900 concubinas à sua disposição dia e noite, e a mulher-mãe casada e integrada numa família em tudo semelhante às demais, o meu coração de homem e de presbítero da Igreja de Porto vai mais depressa para esta, que agora carrega com o ferrete de mulher-mãe infanticida, do que para as mulheres carmelitas que desistiram de ser mães e decidiram passar o resto das suas vidas enclausuradas num convento como concubinas de um Deus que, pelos vistos, se agrada de mulheres que se lhe dediquem deste modo, sem nunca chegar-lhe a ver-lhe o rosto, nem ouvir a sua voz. 4. No meu entender teológico jesuânico, sei que escandalizo muita gente que se tem na conta de boa perante os demais ao escrever o que acabei de escrever e vou continuar a escrever. Acho que também Deus vivo, o de Jesus, é mais com esta mulher-mãe, agora com o ferrete de infanticida, que está, do que com as mulheres que desistiram de o ser para se tornarem concubinas de um Deus que se compraz em tê-las o resto das suas vidas encurraladas na cela de um convento, a viver exclusivamente para ele, a pensar nele, a deter-lhe orações ritualizadas em diferentes horas do dia e da noite, numa rotina, contudo, de alienação e de demência, de esquizofrenia e de suicídio interior. 5. Jamais poderei acusar e condenar uma mulher-mãe de 3 filhos, casada e inserida numa família que nunca deu problemas de maior a ninguém, que perante uma gravidez indesejada, não programada,
tenha sofrido um tremendo trauma no mais íntimo dela que lhe roubou toda a capacidade de discernimento e de diálogo com os demais. Num instante, tudo dentro dela se desmoronou e foi como se o mundo desabasse. A solidão tomou conta dela. Perdeu a capacidade de falar, de comunicar, de ser nesta dimensão da sua vida. Nas outras dimensões da sua vida ainda conseguiu manter-se ativa, mas nesta dimensão tudo se desmoronou e nunca mais foi ela própria, nunca mais se reencontrou consigo mesma. Ficou completamente perdida na casa, no seio da família, entre os vizinhos. Perdeu todas as pontes até que chegou a hora do parto. 6. Podia o novo filho ter sido a sua libertação-salvação, mas nem o filho recém-nascido lhe apareceu como tal. Apareceu-lhe como o tremendo trauma feito corpo que há meses a perseguia, não como o filho das suas entranhas. Porque um filho humano, para o ser na plenitude, é alguém que foi programado e planeado, desejado, sonhado, é fruto de um diálogo de amor que dura pelo menos 9 meses e de um amor fecundo e criador que o fez acontecer, primeiro dentro da própria mulher-mãe e depois já fora dela, e que por isso quando chega é recebido em festa e lavado em lágrimas de incontida alegria. Para esta mulher-mãe de Vilar de Andorinho, o parto não foi de um filho assim, mas foi o culminar do tremendo trauma que de algum modo matou nela todo o discernimento e lhe roubou toda a alegria, a voz e a vez, a comunicação. 7. Há traumas que matam, ainda que não fisicamente, visivelmente, e este terá sido assim. E então só quando tudo veio a ser descoberto é que aquela mulher-mãe voltou a si, a recuperar o discernimento, a plena capacidade, e voltou a ser ela própria. Os vizinhos, que nos últimos tempos perceberam que algo de gravemente anormal se passava com esta mulher-mãe, nunca foram capazes, infelizmente, de a interpelar e desamarrar, de a libertar do trauma que meses atrás havia matado uma parte importante dela própria. Deixaram para lá, como se o trauma que matou parte desta mulher-mãe também tivesse matado uma significativa parte deles. Só agora, depois de tudo consumado, é que as línguas de todas voltaram a soltar-se e todas voltaram a recuperar a fala e a vida. Mas será que no meio de tudo isto haverá quem maioticamente liberte, salve esta mulher-mãe e estes vizinhos? Ou, ao contrário, vão deixar o caso exclusivamente nas mãos dos homens das polícias e dos tribunais, da lei que é cega e quase sempre cruel e até assassina? 8. Temo que a rotina institucionalizada em que vivem todos os dias aquelas outras mulheres carmelitas, em exclusiva dedicação a um Deus ídolo que se compraz com a mais completa esterilidade delas, vá também impor-se aqui, no caso, em forma de rotina secular e laica, estritamente legal, na vida desta mulher-mãe. Quase sempre é isso que fazemos nós, os seres humanos, sem nos darmos conta de que essa rotina institucionalizada, religiosa ou laica, é parte do demoníaco que estamos sempre a criar e a alimentar nas nossas vidas e que faz de nós inconscientes assassinos como Caim, em vez de misericórdia viva e perdão vivo como Jesus, o de Nazaré. E como Deus vivo de Jesus, a fonte de onde todos provimos que não tem nada de rotina, muito menos de rotina institucionalizada, apenas é amor, o amor em ação, o amor em ato, sem nunca se repetir e que sempre cria e faz novas todas as coisas. 9. O Carmelo e as suas mulheres carmelitas, por mais que o seu atual convento seja novo de raiz e construído segundo todas as vantagens ecológicas e junto com ele todos os demais conventos e mosteiros que têm sido erguidos e povoados ao longo dos séculos, são expressão do demoníaco que nós, os seres humanos, criamos e alimentamos e continuamos aí a criar e alimentar. Como tal, são parte do hediondo, do crime, do horrendo que nos aliena, desresponsabiliza, oprime, infantiliza e finalmente mata, ainda que nos mantenha ativos como autómatos, a repetir em múltiplas horas do dia e da noite fórmulas e fórmulas de oração. Chamamos santas a essas pessoas, mulheres e homens, uma designação que constitui uma parte mais do demoníaco que todos os dias criamos e alimentamos e que, como Jesus nos diz, revela no Evangelho de João, é sempre mentiroso e pai, por isso gerador de mentira. 10.
Na nossa cegueira, o demoníaco que todos os dias criamos e alimentamos é treva e por isso cega quem vai por ele. Não chegamos a ver a verdade e por isso também não chegamos a ser livres e humanos. Tornámos-nos progressivamente inumanos, monstros. Uns monstros sagrados como as freiras e os frades enclausurados por toda a vida em conventos, outros monstros laicos, seculares, mundanos, executivos das nações, mas inumanos monstruosos. A lei e as instituições que criamos e mantemos inalteráveis, geração após geração, são também parte do demoníaco, obra das nossas cabeças e das nossas mãos. 11. Se esta mulher-mãe, que acaba de ser vítima de um tremendo trauma, que durante meses fez dela gato-sapato e que só agora foi descoberto, tiver a graça de ser acolhida no afeto e na ternura, poderá libertar-se, curar-se, reabilitar-se e voltar a ser o que era e até ainda melhor do que era. Se, pelo contrário, tiver a desgraça de ficar enredada nas malhas da lei, da rotina institucionalizada, nas mãos dos polícias e dos tribunais ou nas mãos dos moralistas religiosos e eclesiásticos, acabará ainda mais perdida do que já esteve. Porque tudo isso, embora legal, é parte do demoníaco que criamos e alimentamos todos os dias, e o demoníaco mais não faz é essa a sua horrenda especialidade do que matar, roubar e destruir, mesmo quando diz que apenas pretende salvar e proteger a sociedade. 12. Só o amor em ato, que é o Deus vivo, e quem, na história, mulheres, homens ou povos, o deixar ser Deus amor em ato nelas, neles, é que nasceu e veio ao mundo para dar testemunho da verdade e com ela fazer com que todos tenhamos vida e vida em abundância. É por isso que o meu coração de homem e de presbítero da Igreja de Porto está mais com esta mulher-mãe de Vilar de Andorinho, agora nas mãos dos polícias e dos tribunais e da lei, do que com as mulheres carmelitas do novo convento de Fátima, instaladas na rotina e ao serviço exclusivo de um Deus que não passa de um ídolo, o demoníaco maior, absoluto, que nós, os seres humanos, criamos e alimentamos todos os dias e que nos devora e à nossa liberdade, responsabilidade, dignidade. 13. Provavelmente nunca havíamos pensado nisto, não é? É que, neste particular, até as igrejas e as religiões que por aí funcionam como rotina religiosa e institucionalizada são parte do demoníaco. Como tal, fazem tudo não para o desmascarar, denunciar e à sua idolatria, mas para o sacralizar e apresentar como se ele fosse Deus. E é, mas apenas o Deus ídolo, não o Deus vivo, nosso Abba-mãe, que Jesus nos revelou. Por isso, irmãs, irmãos, olho vivo é preciso. Inteligência ilustrada e evangelizada é preciso. 2008, fevereiro 23, fim do capítulo 57 do novo livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.